Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também apresentou seus números referentes ao dia 30 de junho de 2024. As informações atuais do dia 30 de setembro de 2024, a previsão de saída é lá no decorrer do mês de novembro. Então estamos retratando aqui as últimas informações apresentadas pela empresa. Estamos falando aqui, sabe de quem? Fertilizante Seringer S.A., que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, até porque é uma empresa que passou por muitas turbulências, que daqui a pouquinho a gente vai contar toda essa história. Antes disso, deixa eu agradecer quem sugeriu a Fertilizante Seringer, ao meu amigo Gabriel Ataíde. Ô Gabriel, que honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também o Gaspar Candera. Ô Gaspar, que honra ter você conosco, Gaspar. Seja muito bem-vindo. Um prazer também poder lhe atender e é um prazer poder atender a todos vocês. Caso queiram outras empresas, é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos, até porque dentro da análise de balanços, essa ferramenta maravilhosa que nos dá, é um grande painel de controle, imagina o seguinte, quando você entra vai pilotar um avião, aí você entra naquela cabine, vê todo aquele painel, vê todos aqueles indicadores, todos os indicadores é que vão te mostrar como que está a situação no avião e como que está sendo o voo dentro desse avião. Agora, se você desligar todo esse painel, o que acontece? É um voo cego. Então, através da análise de balanço, nós temos esse painel. E o que nós temos que fazer? Entender o que cada indicadorzinho quer nos contar, né? E tudo isso você pode aprender de uma forma muito rápida, simples e didática no nosso curso que vamos realizar agora no começo de novembro. Então, um curso ao vivo, online, numa sala de aula virtual, onde estaremos juntos por 3 horinhas, falando de análise de balanço. Eu vou lhe mostrar de onde que nós buscamos as informações, como que nós planilhamos, como que nós interpretamos o que os números querem nos contar para justamente identificar se a empresa vai bem ou não, se vale a pena ou se não vale a pena investir naquela empresa. E naturalmente vamos trabalhar também com os indicadores fundamentalistas que vão nos mostrar se uma ação é cara ou barata num determinado momento. Então tudo isso aí você pode aprender rapidamente. Em 3 horas de curso ao vivo você vai poder fazer perguntas durante o curso, a gente vai estar interagindo aqui e até porque é uma sala de aula virtual com vagas limitadas, então não perca essa oportunidade e por apenas R$50, com direito à apostila, material de apoio e tudo mais. Então manda um WhatsApp aqui, ó, garanta a sua vaga. Eu já mando o WhatsApp aqui que eu já deixo reservadinho uma vaga para você. Será um prazer contar com a sua presença. Caso queira também, o curso está gravado. Também tem um curso gravado lá na plataforma Hotmart, que no vídeo, na descrição, eu deixo o link de acesso para você também participar do curso gravado, mas não perca essa oportunidade. Bom, falando sobre a Fertilizante Seringer, que eu falei para vocês, né, que é uma empresa que passou por muitas turbulências, só para a gente entender tudo o que aconteceu com ela, tá? Então vamos voltar lá no tempo, não nos custa nada aqui recontar a história, lá em 1968, quando o Dalton Dias Eringer, o Dalton, que ele é filho de cafeicultores ali na região de Manhuaçu, em Minas Gerais. E aí, só que ele vai estudar agronomia, e quando ele vai estudar agronomia, ele começa a se interessar pela questão de adubos, de fertilizantes e da importância de todos esses componentes aqui, justamente dentro do setor do agro. E a partir dali, então, ele se encanta justamente com a questão de adubos e de fertilizantes. E aí começa, então, toda a trajetória dele. Tanto é que daí ele monta a sua própria fábrica de fertilizantes, e aí ele descobre o seguinte, que como todos os insumos para a fabricação dos fertilizantes, eles eram importados, então nós tínhamos ali um peso muito grande do custo, então ele resolve montar a sua fábrica perto lá do Porto de Vitória, no Espírito Santo. E ali começa então toda a trajetória dele, atendendo a região do Espírito Santo e também Minas Gerais, e depois daí próximo ali da Bahia, também Rio de Janeiro e tudo mais, tá? Chega em 1979, ele amplia a sua capacidade de produção, montando também uma unidade em Viana, também no Espírito Santo. E a partir daí começa todo um processo de crescimento, abrindo unidades
tanto em Paulínia, no estado de São Paulo, depois aí volta lá, monta na sua própria terra, lá é onde era a origem da família dele, que é Manhuaçu, em Minas Gerais. Aí daí na sequência monta também uma unidade em Paranaguá, no Paraná. Aí daí em Três Corações, Minas Gerais, Uberaba, em Minas Gerais, monta unidade em Camaçari, e depois daí na sequência ainda vai montando unidade em Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, começa toda uma ampliação. Em 2004 faz o IPO e ela se transforma agora numa sociedade anônima de capital aberto e vem nessa crescente se espalhando aí por todo o Brasil. Porém, chegando ali em 2013 aproximadamente, nós tivemos aquela crise econômica aqui no Brasil, o que acabou debilitando muito a situação econômica e financeira da Heringer. E a Heringer aí começou a lutar contra suas próprias dificuldades. E aí surgiu ali uma oferta ali de dois grupos que se interessaram, entraram de acionistas, investir dentro da empresa, e ali acabou não se concretizando. E quando não se concretizou, a empresa daí sentiu o tranco e acabou pedindo a recuperação judicial. Aí começa todo o processo de recuperação judicial da empresa. Então foi o primeiro baque que ela tem, que é justamente essa crise econômica, e depois daí, na sequência, a recuperação judicial, até que vem daí um outro grupo russo, a Eurochain, e acaba comprando a fertilizantes Heringer. Mas o que ele compra? Ele compra a participação justamente da família, que eram os controladores da Heringer. E daí, na sequência, a Eurochain faz também uma oferta do fechamento de capital e compra também, vai limpando as ações que tem dentro do mercado. E aí começa também toda uma briga com os acionistas minoritários. Quando eles oferecem um determinado valor, os acionistas minoritários não aceitam, esse valor depois acabou sendo aumentado, os minoritários acabaram não aceitando e começou toda uma briga para o fechamento de capital. Bom, em resumo, ainda tem 10% das ações que não estão na mão da Eurochain, que estão aí na mão do mercado. E a Eurochain, que havia chegado aqui no Brasil, também comprando algumas fábricas de fertilizantes, inclusive uma das empresas que eles haviam comprado era justamente Fertilizantes Tocantins, e daí na sequência foi comprando outras fábricas de fertilizantes até chegar na Heringer e comprar a Heringer. Bom, então, nesse contexto todo, vamos ver agora toda essa turbulência, o que também está acontecendo nos números da empresa. E para tanto, estamos trazendo para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o dia 30 de junho de 2024. E através dos números vamos entender o que está acontecendo com a fertilizante Heringer. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Fertilizantes Heringer S.A., trazendo para vocês desde 2020 até agora 30 de junho de 2024. E é uma empresa que vem passando aí por grandes turbulências, desde a época da recuperação judicial, saída da recuperação judicial, troca de controle societário, enfim. Nós vamos analisar, inclusive, até a questão dos minoritários, né, que não estão aceitando o valor oferecido pela empresa, enfim. Nós vamos mapear tudo que vem acontecendo com a empresa, pegando aqui uma base histórica desde 2020. Para entender a empresa, lá em 2020, dentro do seu ativo, aqui que nós temos o quê? Todos os bens e direitos. Imagina assim, todo o patrimônio da empresa, você quer saber tudo que tem dentro lá da Fertilizantes Heringer. Então, é o ativo total, com 1.810 bilhões de reais de patrimônio total. E grande parte dele aqui, ó, está dentro do imobilizado, que é todas as fábricas, máquinas, equipamentos, toda a estrutura de funcionamento da empresa, que é o chamado capital fixo. E aí nós temos aqui o capital de giro, o capital circulante, que lá em 2020 era de 936 milhões de reais, equivalente a 51,7% de todo o patrimônio. Nesse ano, a Heringer tinha em caixa 39 milhões de reais, 186 milhões em contas recebidas e os estoques de 587 milhões de reais. Já os outros créditos aqui que formam e que fecham o ativo circulante, a maior parte deles se refere a impostos a recuperar, tributos a recuperar, entre outros pequenos valores a receber que não seja de cliente. Já em 2021, a empresa ela vai para 2.881 bilhões de reais, com aumento no capital de giro que vai para 2.046 bilhões. 30 milhões é a posição de caixa, 316 milhões o conto receber, e os estoques aqui, ó, eles pulam para 1,5 bilhão, 1.509 milhões no ano de 2021. Ao entrar em 2022, a empresa aumenta, o seu tamanho vai para 3 bilhões e 17
E nesse aumento aqui, nós temos um aumento no capital de giro que vai para 2 bilhões 340. Aumenta o caixa para 62 milhões, também um aumento aqui no conto CCB com 375 milhões e também um leve aumento aqui nos estoques que agora fecha com 1 bilhão 565 milhões de reais. Ao entrar em 2023, a empresa permanece aqui na faixa dos 3 bilhões, patrimônio total da empresa, e aí nós temos aqui o capital de giro, uma pequena redução, fechando em 2 bilhões 203, diminuindo o caixa para 40 milhões, em contrapartida aqui um aumento no conto CCB para 538 milhões, e os estoques caem de 1 bilhão e meio para 1 bilhão e 70. E nesse ano aqui, o que a gente observa? É que há aqui um investimento dentro das imobilizações, a empresa volta a investir dentro da sua estrutura de funcionamento. Chegando agora em junho de 2024, ela reduz seu tamanho para 2 bilhões e 827, com uma redução do capital de giro que cai para 1 bilhão 916. O caixa fecha com 59 milhões, 299 milhões, praticamente 300 milhões em conta CCB, e os estoques com 1 bilhão e 100. Então, por aqui, o que nós observamos? Que a empresa ela vem aqui numa crescente de 1.800 para 2.800, para 3 bilhões, e agora reduz um pouquinho para 2.800. E o capital de giro vem com 936 milhões, vai para 2 bilhões, 2.340, 2.203, 1.916. Agora vamos ver o outro lado da história. Da onde que vem os recursos para sustentar, né, todos esses investimentos aqui? Eles vêm daqui, ó, do passivo. Onde no passivo nós temos as origens de capitais de terceiros, que é o total do endividamento, e o capital próprio, que é o patrimônio líquido. E veja o que acontecia lá em 2020, bem no ano que a empresa estava no processo de recuperação judicial, onde a dívida era de 1 bilhão 959 milhões. Portanto, era uma dívida que superava todo o patrimônio da empresa, que era de 1 bilhão 810. Então, se ela tem um patrimônio de 1 bilhão 810, ela deve 1.959, ela deve 108% de tudo aquilo que ela tem. Consequentemente, o seu patrimônio líquido é negativo, 148 milhões, e vinha carregando prejuízos acumulados de 772 milhões de reais. Já no ano de 2021, o endividamento até ele cresce nominalmente para 2 bilhões e 300. Porém, o peso da dívida fica menor do que o patrimônio, 82%. Com isso, a empresa passa a ter patrimônio líquido positivo novamente. E os prejuízos acumulados eles são reduzidos para 104 milhões. Daqui a pouquinho vamos ver por que aconteceu isso aí. Já no ano de 2022, a dívida sobe aqui para 2 bilhões 648, com 87,8%, e o prejuízo acumulado volta a subir para 254 milhões. Chega em 2023, 2 bilhões 995 a dívida, para um patrimônio de 3 bilhões e 3, portanto a dívida agora atinge 99,7% do patrimônio da empresa e o capital próprio apenas 0,3%. E o prejuízo acumulado vai aumentando aqui. Chegando em 2024, agora em junho, a dívida vai para 3 bilhões e 300. E agora, nesse ano, o que acontece? O patrimônio é de 2.800 e a dívida de 3.300, a dívida maior do que o patrimônio da empresa novamente, e agora o endividamento ele corresponde a 117% de tudo aquilo que a empresa tem. Consequentemente, o patrimônio líquido volta a ficar negativo com 479 milhões de reais e os prejuízos acumulados agora atingem 1 bilhão e 100. Então a empresa que ela vinha aqui reduz o endividamento, só que agora o endividamento volta e volta com mais força. Tá, e por que tudo isso aqui acontece? Então vamos ver na DRE, demonstração de resultados do exercício. Lá em 2020, ela vinha com faturamento de 2 bilhões e 214 e o prejuízo de 199 milhões. Então esse prejuízo aqui, ele vai aumentando esse prejuízo acumulado que aparece no PL. No ano de 2021, aí a empresa vai para um faturamento de 4 bilhões e 200 e um lucro de 667 milhões. Então esse lucro aqui é que dá esse fôlego para a empresa, que tira a empresa do patrimônio líquido negativo para um patrimônio líquido positivo e reduzindo aqui esse prejuízo acumulado. Já em 2022, o faturamento vai para 5 bilhões e 600 e agora aqui já temos a presença da Eurochain dentro da empresa e ela volta a ter prejuízo, 150 milhões, o que eleva esse prejuízo acumulado aqui para 254. Chegando em 2023, o faturamento 5 bilhões e 300, e aí nós temos aqui 361 milhões de prejuízo, que aumenta o prejuízo acumulado aqui.
fecha agora junho de 2024 com 1 bilhão 715 de faturamento até junho, projetando algo aí em torno de 3 bilhões 400, 3 bilhões e meio de faturamento para 2024 e o prejuízo de 487 milhões, o que leva a ter esse prejuízo acumulado aqui de 1 bilhão e 100 e, consequentemente, patrimônio líquido negativo. E por que esses prejuízos todos? Que se nós olharmos aqui na DRE, vamos observar que o custo, que era de 85%, cai para 76% no melhor ano da empresa aqui, e aí esse custo vai para 95%, 99%, 99%. O que quer dizer isso aqui? Aquilo que custa 99,80 é vendido por 100, quer dizer, é vendido praticamente a preço de custo. Consequentemente, a empresa não tem margem bruta, não tem lucro bruto. E aí, quando nós temos aqui mais as despesas operacionais, aí já leva a um resultado negativo na operação. E aí, para complicar, ainda temos aqui os resultados financeiros devido ao alto endividamento, que corresponde a 21,1% de todo o faturamento da empresa, razão pela qual a situação da empresa bastante delicada em termos de geração de resultados. Bom, isso tudo vai se refletir aonde? Aqui na situação financeira, vista aqui por esses dois indicadores, que é a liquidez geral e a liquidez corrente, onde a liquidez geral mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, e aí o que nós temos aqui? 0,71, que é o índice de liquidez geral lá de 2020. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio, longo prazo, ela tem 71 centavos. Esse índice vai para 1,02 e aí começa a cair para 0,97, 0,82, 0,68. Para cada R$1 de dívida, ela só tem 68 centavos, quer dizer, não consegue pagar as suas dívidas totais. Mas como uma grande parte da dívida é de longo prazo, ao olharmos aqui essa liquidez corrente, ele vem com 1,35, vai para 1,72 e aí também começa a cair 1,51, 1,12 e 0,91. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela só tem 91 centavos, quer dizer, ela não consegue pagar as suas dívidas no dia a dia. E o pior, veja aqui como ela vai perdendo o seu fôlego financeiro. Se aqui ela tinha um fôlego financeiro de 1,72, ele cai para 1,51, para 1,12 e desapareceu o fôlego. E agora a empresa corre atrás de dinheiro para fazer frente ao seu endividamento no dia a dia. O endividamento que a gente viu há pouco ali no balanço, que ele sai com 108% do patrimônio, e aí ele passa a caber dentro do patrimônio com 82% praticamente, 87,79%, e aí vai subindo 99% e o endividamento explode de novo, chegando a 116%. Bom, tudo isso aqui naturalmente que é agravado por esses índices que você vai observando aqui, todos eles, entre parênteses, né? Exceto o ano de 2021, quando a empresa teve lucro, e aí ela teve uma margem positiva de 15%, uma rentabilidade do ativo de 23%, e aí gerando um ganho para o acionista de 128%. E por que 128%? Porque nesse ano aqui, nós temos aqui um patrimônio líquido de 519 milhões, que seria o capital dos acionistas, e o lucro de 667 milhões, então gerando um ganho para os acionistas de 128%. Porém, quando a empresa vai tendo aqui todos esses prejuízos, todos os indicadores é negativo, quer dizer, margem líquida negativa, rentabilidade negativa, o resultado do acionista não existe, é negativo, então uma situação bastante delicada para a Heringer. Olhando aqui também esses indicadores, quando nós pegamos aqui no site, qual é o valor patrimonial de uma ação? Não existe valor, ele é um valor negativo, né? 8,91. Isso quer dizer o quê? Cada acionista, para cada ação, né, teria que colocar R$ 8,91 para zerar na empresa. Isso por quê? Como nós temos aqui um patrimônio líquido negativo, quer dizer, a empresa não tem patrimônio líquido. Os acionistas, além de não ter, eles ainda estão devendo para a empresa. Teriam que colocar R$ 8,91 para cada ação só para zerar a empresa. Mas a ação da empresa ainda é comercializada. Temos lá ainda um resquício de ações da Heringer sendo comercializados no mercado com valor de R$ 3,77. O PVP é um número negativo, porque o que é o PVP? Ele mede o ágio na venda. E aí o que acontece? Matematicamente ele dá esse número aqui, só que na verdade é assim, o que não vale nada ou vale menos 8,91 é vendido por 3,77.
Lucro por ação não tem, entre parênteses, é um prejuízo por ação de R$ 10,79, uma rentabilidade negativa de 286%, não tem como se falar em dividendos e yield, porque a empresa não gerando lucro, ela não tem como pagar dividendo. O PNL também é uma equação matemática aqui que dá esse número 0,35 negativo, porém PNL, o que é o PNL? Tempo de retorno através do lucro. Você só mede o tempo de retorno se você tiver lucro. Sem lucro não há como medir tempo de retorno, mas matematicamente ele dá 0,35. Free float, 10,02%. Por quê? O que acontece com a empresa? Vamos ver aqui nesse quadro. Quem é o dono da Eringer? É a Eringer Participações. Quem é o dono da Eringer Participações? O Grupo Eurochain. Então, além do Grupo Eurochain ter aqui 51,48% das ações via Eringer Participações, ele ainda tem 28,49% por si mesmo, né, pela própria Eurochain. E aí nós temos mais a OCP International, que tem mais 10%. O que sobra no mercado? 10% das ações. Porque a empresa, a Eurochain, ela vem tentando fechar o capital, né? E aí, quando ela vem tentando fechar o capital, inclusive lá na época, só para relembrar, né, que era 12,60 aproximadamente, que ela tinha oferecido para os minoritários, depois aí chegou até R$19 o valor da ação, só que depois da ação, daí virou para um processo de queda, que daqui a pouquinho a gente já vai ver aqui no gráfico. Bom, e a empresa, naturalmente, que não tem tag along, não existe uma garantia de que o minoritário terá o mesmo tratamento majoritário. E veja aqui o que acontece com o valor das ações. Lá na época da recuperação judicial, a ação aqui na faixa de R$3 aproximadamente, chega ali até 4, volta para 3. Aí quando vem ali já, estou no processo ali de negociação, que um grupo iria assumir, ela tem aqui um pico e depois volta, né? Uma coisa totalmente anormal, onde a ação chegou aqui a R$46 aproximadamente, aí causou todo o alvoroço. E daí quando entra aqui a Eurochain com todo o processo de negociação, a ação até ela sobe, fica trafegando aqui na faixa de R$28, R$29. Aí, na sequência, a ação ela cai aqui para R$18, R$19. Aí, quando a Eurochain faz a oferta de R$12 e depois chegou a oferecer R$19, porque era o valor de mercado da empresa nesse momento aqui. Só que daí, na sequência, quando a empresa volta a dar prejuízo, aí o que acontece com as ações? Elas acabam sentindo também esse impacto. E aí elas caem aqui um pouquinho em 2023 e chega no final de 2023, aí começa a desandar. E aí você vai vendo aqui uma leve queda gradual e gradativa que vai chegando aqui até R$3,77 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Eringer tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram aqui o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das fertilizantes Eringer SA. Então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Fertilizantes Eringer SA, e agora você viu como que está a situação da empresa. E é importante também a questão, quando a gente conta toda a história, o contexto histórico da empresa, porque os números não acontecem por acaso, os números acontecem devido àquilo que a empresa vem fazendo. E tudo aquilo que a empresa vem fazendo, os números sentem e os números traduzem tudo isso aí. Então, a razão pela qual sempre a história é parte também do processo de análise de balanço. Para a gente poder entender o que os números estão nos contando, nós temos que entender o que a empresa vem fazendo. E, naturalmente, que todas essas turbulências, elas acabam afetando significativamente a situação da empresa. E está aí a situação da Eringer, aí já com muita dificuldade, olha que troca de controlador, troca de tudo, mas a situação é difícil, ela continua persistindo. Claro que temos também todo o fator de economia, temos o fator de mercado e temos também outros fatores que afetam a empresa. E agora você já sabe como que está a situação da Eringer nesse momento aqui. A gestão, quando a gente fala de gestão, nós temos sempre dentro das empresas as variáveis, né, que ocorrem, que são as variáveis externas, né, sobre as quais muitas vezes a gente não tem controle, o preço de commodity, preço de dólar, etc. e tal, a gente não tem o controle sobre isso aí. E aí nós temos também as variáveis internas, que é aí sobre as quais a gente até tem um controle, que quando você sente que a coisa não está bem, está na hora de apertar custo, apertar despesa, reduzir endividamento para reduzir despesas financeiras, você sente que os juros estão subindo, então você tem que diminuir seu endividamento, porque senão você vai ser impactado. Então, tem ações que são da própria empresa e tem ações que aí a gente
tem que se adaptar, tem que reagir, né? Ou tem que se preparar para essas variáveis externas. Então, quando ocorre uma variável externa, nós temos que ter alguma reação. E tudo isso acaba indo para onde? Para os números da empresa. Então, por isso que a gestão da empresa não é algo assim que, sorte ou azar. Não, é uma questão de condução, né? E a análise de balanço, ela nos mostra todo essa condução, como que vem sendo realizada essa condução aqui. E aí, para você que investe em ações ou pretende investir em ações, então, através dos números, você vai sentir mais segurança ou menos segurança nos investimentos que você vai fazer. Mas importante sempre assim, vai comprar ação, estude a empresa, estude os números da empresa e tome a decisão sempre de forma consciente, de forma racional. Pois só assim é que você vai poder construir seu patrimônio e lá na frente poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.